Aleluia. Então, toda a igreja que eu falo do Senhor. Amém. Para mim, é muito bom poder estar aqui, porque por causa do meu plantão de trabalho, eu normalmente não estaria aqui. Eu estaria bem sexta-feira que vem. Mas aí, como eu fiz uma troca, aí eu pude estar hoje e vou poder estar sexta-feira que vem também. Porque eu amo essa casa, eu amo essa família. Aleluia, Jesus. E Deus, sempre que eu falo que Deus, Ele é muito bom em todo o tempo. Vamos abrir lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículos do 1 ao 9. Isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículos do 1 ao 9. Que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participam das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Glória ao nosso Senhor. Essa é uma mensagem que vai falar muito sobre fé. E não estou falando de fé para conquistar coisas, mas a fé servindo como um combustível para continuarmos perseverando na caminhada. A fé que não vai deixar nós nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Nessa mensagem, Paulo, ele está falando algo muito poderoso. Nós conhecemos muito bem a história do apóstolo Paulo. Ele foi um homem missionário, servo do Senhor, alguém que fundou igrejas, alguém que arrastou multidões para o Senhor Jesus. Porém, nessa caminhada, Paulo teve muitas adversidades. Paulo, ele foi apedrejado. Paulo, ele sofreu. Paulo, ele acabou sofrendo picada de cobra, naufrágios. Ele acabou sofrendo muitas agressões verbais por parte dos seus, por parte do seu próprio povo. E Paulo, e mesmo assim, ele continuou perseverando. Porém, Paulo ele sofreu tantas prisões
que chegou um momento que as pessoas abandonaram ele. Por quê? As pessoas que tinham se convertido ao Evangelho, elas olharam para Paulo e devem ter pensado o seguinte: peraí, como que um homem que se diz servo de Deus está sendo preso tantas vezes? Começaram a se envergonhar de Paulo. Começaram a se envergonhar do Evangelho. Não é à toa que no versículo que nós acabamos de ler, Paulo diz para Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo manda essa carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, existem tempos difíceis. As pessoas me abandonaram porque se envergonharam de mim, das minhas prisões, se envergonharam do Evangelho, mas continua firme. A caminhada cristã é dura, mas permaneça com a fé, que antes foi habitada primeiramente em sua mãe e em sua avó. Paulo, ele sempre viu Timóteo como um filho na fé. Por isso que Paulo ele tinha todo esse carinho, porque Timóteo, ele já vai sendo discipulado para ser um jovem pastor. Timóteo era jovem e as pessoas não davam credibilidade a Timóteo por causa da idade dele. Mas Paulo enxergava Timóteo como uma potência nas mãos de Deus, contrariando qualquer expectativa que outras pessoas tinham a respeito daquele jovem. Paulo conseguia enxergar em Timóteo algo que outras pessoas não conseguiam ver. Glória a Deus. Paulo estava sendo um mestre, discipulando Timóteo. Nessa mesma carta, Paulo diz que nessa prisão, só Lucas estava ali com ele. Demas, que foi alguém que estava ali acompanhando Paulo nas missões do evangelismo, começou a abandonar. Se vocês forem ler mais à frente, vocês vão ver que Paulo ele diz que Demas o desamparou, preferindo as coisas do presente tempo, preferindo abandonar Jesus para curtir o mundo. Abandonou a fé. Paulo precisou escrever essa carta porque ele estava sentindo que os seus últimos dias estavam chegando. Paulo ele foi preso tantas vezes que em todas as vezes ele sabia que ia ser liberto de alguma forma. Mas dessa vez Paulo estava sentindo que a sua vida já estava chegando ao fim. Seu ministério já estava acabando. Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Palavras poderosas que se a gente for ler, a gente consegue sentir o impacto dessas palavras. Porque a caminhada ela é dura. Eu tenho certeza que Timóteo ele precisa compreender o peso dessas palavras, para que ele continuasse perseverando na fé. Se a gente for lá para Hebreus, capítulo 11, essa carta a gente não conhece o autor, mas mesmo assim a gente consegue sentir também o peso, porque fala da galeria de heróis da fé. Aleluia. O autor de Hebreus diz: pela fé
Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, e é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto tem por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E a lista continua. Essa palavra, ela não está falando do Homem-Aranha. Essa palavra não está falando da Mulher Maravilha. Foram heróis da fé. Homens e mulheres comuns que perseveraram na graça, na misericórdia, na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não foram super-homens, não foram super-mulheres, mas pessoas humildes que alcançaram o favor do Senhor pela fé. Algo que eles não estavam vendo com os olhos naturais, mas que eles criam que iam acontecer. Pessoas que conseguiram compreender que a fé é um princípio poderoso. Não negaram o Senhor nos seus últimos dias. Hoje em dia, se diante de uma pressão te perguntasse, você aceita negar Jesus? Ou se diante da pressão te dessem uma ordem, nega Jesus agora, o que você faria? Iria negar Jesus? Ou iria perseverar, crendo nas promessas? Aleluia, Deus. Nos dias atuais, já tiveram tantas pessoas que morreram queimadas, torturadas, mas que ainda assim não negaram a fé ao Senhor Jesus Cristo. Seguraram a Bíblia e disseram, eu não nego Jesus, porque eu tenho fé no que está escrito nessa palavra, no que está escrito nesse livro. E morreram crendo no Senhor. Eu nunca vi ninguém sacrificar a sua vida, ninguém morrer dizendo, eu sacrifico minha vida por causa do que eu li no meu livro do Harry Potter. O Harry Potter não causa esse efeito nas pessoas. Mas a Bíblia sim.
4, versículo 12, diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você jogar Machado de Assis, por mais que seja um livro maravilhoso, um autor que consegue passar muito bem o que ele quer, se você jogar Machado de Assis na prisão, quais as chances de alguém se converter? Vamos lá, para nos generalizar. Pode ser 1, 2, 3. Aí, se jogarmos uma Bíblia na prisão, quantos presidiários vão se converter ao Evangelho? Uma multidão de gente. Só por isso que muita gente se incomoda com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, nos ajuda a ter fé no Senhor Jesus Cristo. A mentalidade de um ladrão, de um assassino, ela consegue se converter porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Aleluia, aleluia. Não é todo Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, para a gente não se amoldar aos padrões deste mundo, mas ter a nossa mentalidade renovada para que eles possam usufruir da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A coisa que eu achei linda quando eu olhei as redes sociais foi de um presidiário que estava sendo batizado em uma piscina na prisão. E quando aquele presidiário ele foi batizado, desceu as águas e ele subiu, quando ele emergiu, ele começou a comemorar. Ele começou a falar: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele estava animado, porque ali estava querendo viver uma nova caminhada com Cristo. Mas aí, quando eu fui olhar os comentários, que tristeza. Comentário de gente que se diz cristão, falando: esse aí não dura uma semana. Uma vez bandido, bandido para sempre. Duvido que esse aí se converteu de verdade. Fiscais da fé alheia. Ao invés de ter comentários tipo: eu vou orar para que ele persevere na fé do Senhor Jesus Cristo. Não. Um monte de fiscais falando: duvido que ele se converteu mesmo. Esse aí não vai durar não. Duvido que Deus vai ter misericórdia dele. Pecador, errou tanto, duvido. Mas eu creio que pela fé ele já está salvo em Cristo Jesus. Porque agora ele não vai ter que sofrer acusações somente de ímpios, mas também das pessoas que deveriam estar do mesmo lado dele. Cristãos. A caminhada cristã é tudo. A gente consegue voltar para o texto em que Paulo ele encoraja Timóteo a falar: as pessoas te veem apenas como um jovem que não tem muito para oferecer, Timóteo. As pessoas te acham pequeno demais para levar a palavra de Deus. As pessoas vão te criticar muito, Timóteo. Mas Deus não te deu espírito de temor e nem de covardia, mas te deu espírito de ousadia. Aleluia, Deus. Persevera na fé, Timóteo. Os dias são maus, Timóteo, mas o Senhor Jesus Cristo
é contigo, meu amado filho Timóteo. Desde aquela época, Timóteo já precisou enfrentar oposições de tantas pessoas. E Paulo já sofreu tanto pelo Evangelho, ele já tinha bagagem para dizer: continua, vai valer a pena, Timóteo. Persevera, Timóteo. É por isso que eu gosto tanto daquele povo. Vai valer a pena. Quando nós encerrarmos a carreira aqui nessa terra, guardarmos a fé, quando estivermos frente a frente com Jesus Cristo, a gente vai poder cantar: Jesus, valeu a pena. Valeu a pena me arrepender dos meus pecados. Valeu a pena tudo que eu renunciei por amor a Ti. Valeu a pena, Jesus, todas as afrontas que eu suportei em Teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Valeu a pena, Senhor. Por enquanto a gente pode cantar: vai valer a pena. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a nossa base. Cristo é a nossa pedra angular. Cristo é a nossa rocha na palavra. Aleluia, Que Deus. não nos deixa cair. O Espírito Santo é o nosso combustível que nos ajuda a perseverar na fé, entendendo que Ele é o caminho. Eu não vou me alongar muito nessa mensagem, porque eu quero ser bem breve, bem objetivo. A palavra do Senhor nunca vai ser pelo muito falar, porque não adianta eu falar muito e os meus ouvintes não entenderem nada do que eu estou dizendo e simplesmente esquecer da mensagem. Mas o centro dessa mensagem é fé no Senhor, apesar de todas as oposições. Aleluia, Deus. Timóteo foi um jovem pastor, mas ele foi uma bênção. Ele podia ter as suas inseguranças, mas o Senhor estava com ele. Certa vez, Paulo precisou escrever uma carta para os coríntios e dizer: eu estou enviando Timóteo, mas pegue leve com ele. Pega leve porque ele ainda é jovem, ele ainda está caminhando. Não fiquem debochando dele só porque ele é jovem, porque ele é uma bênção. Para vocês verem nisso, o próprio Paulo precisou intervir dessa forma, pedindo para pegar leve com Timóteo. Mas apesar de tudo, Paulo, tendo Timóteo como seu amado filho, falou: sofre essa coisa do Evangelho. Timóteo, a caminhada é dura, mas não se envergonhe de mim. E isso é algo que mexeu muito com o meu coração. As aflições do Evangelho e perseverar por amor ao Senhor. E a gente vê que algum irmão ele está declinando, já capengando na caminhada, a gente libera palavras de edificação para aquela pessoa. Deixa o outro falar que você não é capaz de pregar. Deixa o outro falar que você não é digno de pregar o Evangelho. Porque, de fato, nós não somos dignos. Verdade, Deus. Nós não somos. Mas é por graça, é um favor imerecido do Senhor que a gente tem essa responsabilidade de pregar a santa, poderosa palavra dele. Aleluia, Deus. É pela misericórdia e compaixão que a gente pode estar aqui ministrando um sermão.
Se alguém disser, você não é digno, fale, te falo, eu não sou digno mesmo não. Disciplina. Mas se eu faço isso, é por graça. Simples assim. Amém? Amém. Peço para que fique de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma breve oração para encerrar essa mensagem. Aleluia, Deus. Senhor Deus.